Olá para você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa vamos abordar aqui o avanço do exército árabe sírio ali sobre a província de Alepo, né, agora recuperada, ali agora sob o controle, mais uma vez, né, retomado o controle aí por parte do governo de Bashar al-Assad. E vamos aqui também atualizar uma informação que nós passamos no vídeo passado sobre a situação de momento na Síria, daquele ataque com mísseis contra um depósito nas imediações do aeroporto internacional de Damasco. Ali, ainda na semana passada, não se sabia se de fato os mísseis tinham sido disparados pelas forças israelenses, mas de fato parece que os mísseis foram sim disparados pelos israelenses. Nós vamos aqui mostrar imagens ali do depósito, vamos aqui detalhar isso para melhor compreensão. Eu peço a você que vai chegando o seu like e, é claro, a sua inscrição, se ainda não for inscrito ou inscrita. E, claro, a seção comentários está à sua disposição para que você comente, participe do nosso programa. Eu começo esse programa pedindo a sua atenção, porque como já ficou meio que característico aqui do nosso programa, né, da TV Jovens Cronistas, nós vamos exibir alguns mapas, vamos exibir alguns vídeos e imagens para facilitar a compreensão sua, né, que está me assistindo. Então, eu começo aqui com o primeiro mapa, que é o mapa aí do território da Síria, e aí vejam vocês como ele é todo colorido e, inclusive, lembra um pouco aquele jogo de tabuleiro, né, War, né, com esses tons aí diferentes que mostram ali, é claro, né, quem controla a respectiva área. Aí nós temos neste mapa um mapa muito interessante e é interativo também. É um mapa muito interessante porque mostra aqui em vermelho, né, rosa, o território controlado pelo governo de Bashar al-Assad. Aqui em amarelo, né, no norte da Síria, nós temos os curdos, né, o Kurdistão sírio, né, e aqui também temos alguns marcadores, né, indicando quem controla essa região. Você veja aqui a bandeirinha dos Estados Unidos. E nós temos aqui mais ao sul um pontinho azul que eu vou mostrar mais uma vez esse mapa ao longo do vídeo, para que a gente fale lá dos mísseis disparados contra Damasco na semana passada, contra um armazém ali, né, um depósito que seria de propriedade da Guarda Revolucionária Iraniana Síria. E esta parte verde aqui ao sul, para que você entenda, né, é uma daquelas zonas desmilitarizadas que eu tratei no vídeo passado, né? Só que aqui você tem os rebeldes ali, os grupos terroristas, rebeldes de oposição ao Bashar al-Assad, financiados pelos Estados Unidos. Essa é a diferença para esta região que nós vamos mostrar agora. A diferença daquela zona desmilitarizada ao sul para esta que nós vamos mostrar agora, que é onde se dá o conflito mais recente aí do início deste ano, né, de janeiro e agora desta metade de fevereiro, né, que é aqui na região noroeste da Síria, né, e nós temos essa área verde, que é a área também uma zona desmilitarizada, onde estão ali os grupos rebeldes de oposição ao Bashar al-Assad, e aqui o avanço, né, o avanço das forças ali do exército árabe sírio, né, que vai avançando, sobretudo aqui pela região já, né, praticamente norte aqui do país, né, e fechando o cerco, encurralando os grupos terroristas nesta região que faz ali limite com a Turquia, né? E é neste ponto que nós vamos tratar aqui, porque a notícia de momento é a recuperação pelo exército árabe sírio da província de Alepo, na verdade, dos arredores de Alepo, né? É importante aqui detalhar dessa forma, porque o que nós temos aí é o exército da Síria, o exército controlado, né, pelo governo de Bashar al-Assad, retomando algumas dezenas de aldeias, de vilarejos, né, que estão nos arredores da província de Alepo. E essas aldeias e esses vilarejos eram ali controlados, né, por grupos terroristas, né, grupos que estão desde 2011 se colocando à oposição do Bashar al-Assad, financiados, por sua vez, ali pelo governo turco, pelo governo do Recep Erdogan. Né, isso, claro, eu estou me referindo a esses grupos terroristas que estão lá na região noroeste. É importante lembrar que, como mostrei, você tem grupos terroristas também ali de oposição ao sul, né, só que lá eles são financiados pelos Estados Unidos.
Eu coloco o mapa na tela mais uma vez para que você entenda que os arredores de Alepo foram aí retomados, recuperados pelo governo sírio, isto já neste domingo, 16 de fevereiro, né, à noite do domingo e madrugada, já desta segunda, 17 de fevereiro. A repercussão na mídia ocidental, a repercussão na mídia internacional se deu nesta segunda, 17 de fevereiro, mas a retomada aí desses vilarejos, trata-se de uma dezena, né, de dezenas, não de uma dezena, perdão, mas de dezenas de vilarejos e aldeias aí retomadas pelo governo de Bashar al-Assad, pelo exército árabe sírio, né, e esta retomada ela está dentro daquela ofensiva que nós explicamos no vídeo passado, né, uma ofensiva que começa aí com o início de 2020 e que teve, né, ali, digamos, a temperatura do conflito elevada na última semana, principalmente, quando se começou a contabilizar ali os mortos entre militares, soldados do exército sírio e também militares, soldados do exército turco. É bom explicar isso para você mais uma vez. Ali, nessa zona desmilitarizada em verde, que é controlada, né, por grupos terroristas, por grupos de oposição financiados pela Turquia. E a Turquia, desde que o Donald Trump, ano passado, decidiu que as forças estadunidenses deveriam deixar, né, tinham de deixar ali o norte da Síria, ou seja, deixar ali de apoiar os curdos, né, presencialmente ali no campo de batalha, o que houve? O Recep Erdogan entendeu a mensagem como uma oportunidade, uma brecha aí para avançar sobre território sírio. E aí, este avançar sobre o território sírio, ao menos no discurso do Recep Erdogan, ao menos no discurso do governo turco, se dá porque há um contingente, me parece que de mais de 3 milhões de sírios na Turquia. E o governo turco quer, e aí isso mais uma vez no discurso, quer estabelecer um território na Síria tranquilo, calmo, para deslocar esse contingente de sírios que pediram refúgio, né, saíram do país, aí saíram da Síria nos anos dessa guerra civil trágica que nós temos acompanhado, que o mundo todo tem acompanhado desde 2011, né, acompanhado, assistido, mas aí é importante sempre lembrar que há ali grandes atores, né, por trás aí, né, o pano de fundo, é claro, é a extração ali de petróleo, sim as reservas de gás, né, as reservas ali também de óleo. Então é importante que a gente tenha isso muito claro, né, que os interesses eles estão aí, estão postos desde no mínimo 2011, né, com uma ofensiva muito grande, com presença inclusive em território sírio de forças estrangeiras, né? Nós estamos falando aqui da Turquia, mas lá também você tem forças russas que estão apoiando ali o governo do Bashar al-Assad, e também você tem, como mostrei, a bandeirinha dos Estados Unidos, né, lá no Kurdistão, no território que é reconhecido como Kurdistão sírio. Então, me parece que é importante sempre lembrar esse ponto, que eu vejo que é o cerne aí, a essência dessa guerra civil que nós temos acompanhado desde 2011. E aí, para mostrar o mapa mais uma vez, Alepo foi recuperada pelo exército sírio, né, pelo exército do Bashar al-Assad. E uma outra informação aqui nessa região de Alepo é uma informação de que na próxima quarta-feira, né, se dará a reabertura do aeroporto internacional de Alepo, com um voo aí, né, entre Damasco, a capital da Síria, e a província de Alepo. Vamos aqui contextualizar, é importante, né, porque Alepo não é qualquer região da Síria. Alepo, por muito tempo, foi conhecida aí como uma das mais belas cidades do mundo inteiro, né? Ela sempre estava muito bem ranqueada ali nesses levantamentos aí, né? Que fazem sobre a beleza das cidades, né? E tudo mais. Então veja aí a imagem de Alepo, né? Antes da guerra, né? E nós temos também uma imagem aqui de Alepo já ainda em 2016, só que já no contexto de guerra, né? Ali já passando por esses embates aí, né, por esses, perdão, confundi aqui a tela, deixa eu só colocar a imagem já de Alepo, agora não, no 2016, só que já destruída ali, este é um mercado aberto de Alepo, né, essa imagem é uma imagem de 2016, então imagine como que está a situação neste momento, né, agora em 2019, agora em 2020, perdão. E aí eu vou mostrar para vocês
se for possível, vou colocar aqui na tela também, né, o momento em que ali cidadãos de Alepo, né, os sírios de Alepo, eles comemoram ainda eu imagino que já na madrugada desta segunda-feira, né, porque, como eu disse, tem essa questão do fuso horário, né, e tudo mais, mas o que nós observamos foi uma alegria espontânea de um grupo grande de sírios cidadãos ali de Alepo, né, comemorando nas ruas da província, isto aí, essas imagens que você está vendo, eu vou até aumentar a tela para que fique melhor para você, imagens ali de cidadãos em Alepo, cidadãos sírios em Alepo, comemorando, saíram às ruas mesmo, levantaram bandeiras e tudo mais ali, né, bandeiras da Síria, e comemoraram pela recuperação. E aí, nesse contexto ainda, né, nesse assunto da comemoração, nesta segunda-feira, o presidente sírio Bashar al-Assad convocou não sei se convoca lá também a cadeia de rádio e televisão, mas ele fez um pronunciamento à nação, e nesse pronunciamento ele ali, né, colocou que é preciso agora trabalhar pela recuperação, né? A batalha foi ganha, mas a guerra não, né? E que eles vão continuar, vão seguir aí avançando, né? Porque o interesse do governo de Bashar al-Assad, como a gente explicou no vídeo passado, desde o início deste ano, já ali do finalzinho do ano passado para este início de 2020, a intenção do governo de Bashar al-Assad é retomar todos os seus territórios. E aí é importante esses seus, porque são territórios sírios, né? Então, nós estamos falando aí de terra síria, então que pertence aos sírios, portanto pertence ao ali governo sírio, né? Comandado pelo Bashar al-Assad. Então é importante que a gente tenha isso bem claro aí, né? Porque nós temos que observar. E aí eu coloco na tela esta imagem que é aí também, né? Nesse ainda na esteira aí da retomada de Alepo, né? Os soldados do exército árabe sírio encontraram uma vala, né, com ao menos 70 corpos aí do que seriam ali, né, considerados por eles agora pelo exército árabe sírio e também pelo governo de Bashar al-Assad, mártires, né, que morreram ali, foram executados pelos grupos terroristas, pelos grupos de oposição ao governo de Bashar al-Assad. Então, ao menos 70 corpos é o número oficial aí de mortos encontrados, ali os corpos encontrados, né? E muitos deles, com toda certeza, foram executados aí por grupos terroristas, né? Por aqueles que se opõem com armas, né, nas mãos ao governo de Bashar al-Assad. E para que a gente aqui dê sequência e trate mais adiante ali da atualização que eu prometi a vocês, eu também quero compartilhar aqui com você, espectadora da TV Jovens Cronistas, mais uma vez, eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só confirmar aqui, vou colocar aqui para vocês o seguinte, eu vi uma informação, sobretudo em canais que eu considero canais confiáveis, mas que eu tenho ciência que são canais de oposição ao Bashar al-Assad, principalmente canais de lá, né, de jornalistas e também ali meios de comunicação que se colocam como oposicionistas, né, ou que defendem ali a atuação dos grupos terroristas, dos grupos rebeldes, né, que é o termo mais usado, mas nós estamos falando de grupos terroristas que, como eu disse agora há pouco, executam aí, né, ali, né, e aí vamos também sempre lembrar que trata-se de um contexto de guerra, né, nós temos um contexto aí de milhões de pessoas que estão fugindo, né, que fugiram da Síria, e também milhares ali, centenas de milhares de mortos, né, nessa guerra civil. Então nós estamos falando de guerra, então você tem esses grupos que são grupos radicais, grupos extremistas, grupos terroristas, né? E inclusive eu decidi não exibir um vídeo para vocês, mas eu vendo aquele mapa tem um vídeo que mostra o momento em que um grupo rebelde, um grupo de oposição, né, e ali mata um grupo grande até de soldados do exército sírio. Já que eu falei do vídeo, eu vou exibir o vídeo porque senão fica parecendo que eu estou aqui fazendo propaganda, né? Mas não é bem isso não. Estou falando algo que eu vi mesmo. Eu vou colocar na tela mais uma vez o mapa e vou abrir o vídeo aqui para que vocês assistam também comigo. É este vídeo aqui, ó, que foi gravado no último dia 14, né? Um vídeo muito muito forte porque mostra exatamente isso que eu estava falando para vocês. Aqui nós temos um grupo, né, o laser ele vai se aproximando até que chega ali
e mata um grupo de soldados do exército árabe sírio. Isso aconteceu no último dia 14. Então, nós temos, de fato, algo que é um contexto para lá de extremo, né? E, por outro lado, você tem aí, como eu falei já, atores externos atuando, né? Um ator externo que tem aí protagonizado como um adversário nesse conflito, nessa guerra, a Turquia. Vamos lembrar que na última semana, quando elevou-se a temperatura do conflito, a Turquia prontamente deslocou, né, centenas de soldados, né, ao menos 70 tanques de guerra foram enviados ali para aquela zona desmilitarizada, a zona verde que eu mostrei para vocês. Também foi enviado para aquela região ao menos 200 blindados, né? E nós estamos falando aí também de 80 canhões, né? Aí todos enviados para a Turquia. Então, de fato, se elevou a temperatura nos últimos dias, porque, como eu falei, houve a contabilidade ali, né? De mortos, de baixas nos dois exércitos. E aí é importante falar que a Turquia tem bases de observação, e aí o exército árabe sírio observou que esses postos estavam sendo usados também por ali integrantes de grupos terroristas. Por isso que houve, né, digamos assim, esse efeito colateral que foi a morte aí de alguns soldados turcos, né? E aí tudo começa com isso na semana passada, mas aí vem a Rússia intermediar, né, esse conflito, intermediou ao ponto de que se reduziu bastante o clima de tensão, né, entre essas partes, e nesta segunda-feira a Rússia convocou a Moscou um grupo, né, de diplomatas, militares e agentes de inteligência lá da Turquia para uma conversa. E aí, como eu pesquisei e não vi nada sobre essa conversa, não posso aqui falar qual foi o tom da conversa, mas me parece que quando a Rússia começa a falar, a Turquia, tanto a Turquia quanto a Síria, que tem boas relações com a Rússia, começam também a baixar a bola e começam a encontrar ali um meio termo, vamos dizer dessa forma, né? E, de fato, isso aconteceu semana passada, e isso é até natural que aconteça, porque, como eu falei, a Rússia tem boas relações com ambas, né, com ambos os países, né, tanto a Turquia quanto a Síria. Na Síria, então, né, o Vladimir Putin se encontra, e também com o Recep Erdogan, né, recentemente eles estiveram juntos lá, né, na Turquia mesmo, né, para o lançamento de um gasoduto, o Vladimir Putin e o Erdogan, e também, geralmente, acontecem ali encontros, né, entre o presidente sírio, Bashar al-Assad, e o Vladimir Putin, aí como bastidor, né, ali, quando a Rússia começa a apoiar mesmo para valer a Síria, né, nesse contexto de guerra, sobretudo contra os Estados Unidos em 2015, há ali também por parte da Síria digamos, uma concessão para que a Rússia reestruture ali a cadeia de produção de petróleo sírio, né, porque, como eu falei, guerra, destruiu-se tudo, então a Rússia é a principal, digamos assim, financiadora aí da reestruturação, né, da cadeia mesmo da produção de petróleo e gás lá na Síria. Então, como eu falei anteriormente, nós temos como pano de fundo o petróleo, esses bens aí, né, esses bens naturais aí que são explorados e que valem muito aí para as economias. E aí, eu aqui, por falar na Rússia, quero compartilhar com vocês um vídeo, que é um vídeo que eu não encontrei muitas informações, mas assim, eu achei que deveria haver eu imaginei que haveria, né, algum tipo de repercussão sobre esse assunto. Mas essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens de um hospital, né, de um hospital também lá na região noroeste, ali da Síria, né, e um hospital que foi bombardeado nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, segundo segundo esta emissora de televisão, né, lá da Síria, né, tem aí seus canais nas redes sociais, essa emissora divulgou que a Rússia bombardeou 2 hospitais na cidade de Daras, né, Daras, que é uma região, fica também ali, como eu disse, na região de noroeste da Síria,
né? A cidade é Darat Aza, que fica na zona rural ocidental de Alepo, então ali nas imediações. E aí, como eu não vi em nenhum outro veículo, eu mostro aqui para vocês, eu informo que não houve nenhum abaixo, não houve nenhuma morte, né, nesses hospitais aí que foram bombardeados, mas assim, eu também aponto a coincidência de que na noite para a madrugada em que os sírios estão ali comemorando a retomada de Alepo, nas imediações de Alepo, há aí essa informação de um bombardeio. E veja aí que os capacetes brancos também estão lá, né? E aí depois vocês pesquisem na internet sobre os capacetes brancos, porque a gente geralmente fala aqui na TV Jovens Cronistas, para que vocês pesquisem, porque também fazem parte ali, digamos assim, desse trabalho, dessa influência aí dos interesses econômicos, financeiros nesta causa da guerra na Síria. Então é importante que a gente tenha também isso muito claro. E aí, pessoal, eu aqui, para terminar nosso vídeo, aquela atualização que eu falei para vocês, eu compartilho na tela também esta imagem, a imagem do armazém da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse armazém, segundo publicou aí ainda na semana passada alguns jornais e tudo mais, esse armazém pertenceria à Guarda Revolucionária Iraniana e ficaria, como vocês estão vendo nas próprias imagens aí, né? Ficaria ali do lado do aeroporto internacional de Damasco. E aí, como eu prometi, eu vou mostrar mais uma vez aqui o nosso mapa para que vocês entendam do que eu estou falando, para ficar bem mais claro, né? Na semana passada nós noticiamos aqui no vídeo anterior aí sobre a situação na Síria, nós noticiamos que Israel, né, que ali as forças armadas israelenses teriam ali disparado mísseis, né, contra esse armazém, um armazém ali ao lado do aeroporto internacional de Damasco, isso no dia 13 de fevereiro, salvo engano, e nós comentamos aqui que o sistema antimíssil lá, né, o sistema antimíssil da Síria, né, conseguiu aí interceptar alguns mísseis. E aí eu coloco na tela mais uma vez o mapa para que vocês entendam, porque nós noticiamos também que os sírios estavam aí desconfiando dos israelenses porque observaram, né, o sistema antimíssil da Síria só funcionou porque observou a movimentação nas colinas de Golã. E as colinas de Golã é este bloco azul aqui, tá vendo? E o ataque aconteceu aqui em Damasco, né? Aqui em Damasco. Ó, veja que até tem aqui, né? Ó, tem até o símbolozinho do avião, né? Que é o aeroporto. Então nós temos aqui o aeroporto, né? E eu vou tirar um pouco do zoom aqui. Então, as colinas de Golã azul aqui, né? E o aeroporto aqui. E aí, como eu falei, o sistema antimíssil observou a movimentação e aí conseguiu ser alertado a tempo de interceptar alguns apenas mísseis israelenses. Mas no final das contas não foi o suficiente, né? Tanto é que temos essa imagem que foi aí publicada pelo Jerusalem Post, né? O jornal lá de Israel, né? Que mostra o antes e o depois desse armazém que pertenceria aí à Guarda Revolucionária Iraniana dentro de Damasco, dentro da Síria, né? E seria usado esse espaço para o armazenamento de armas, enfim, né, de equipamentos ali usados, né, pelo que eles chamam de milícias iranianas. Para a gente concluir o nosso vídeo e tudo mais, eu aqui encerro lembrando a vocês que ao menos 14 pessoas morreram aí, né, nesse ataque com mísseis israelenses na última semana, né? E por enquanto nós temos poucas informações aí sobre algum tipo de, digamos, de resposta por parte do Irã, né? Que mais uma vez eu reforço, era um espaço ali, esse armazém era usado pelos, digamos assim, os prepostos da Guarda Revolucionária Iraniana em Damasco, né? Na Síria. E aí, claro, nós vamos lembrar aqui do Qassem Soleimani, que tinha como proposta ali das forças Quds, né, estabelecer nos países ali da região, né, digamos assim, grupos que representassem ali os interesses, não do Irã, né, mas os interesses ali daquela região em detrimento, né, aos interesses dos Estados Unidos. Então, me parece que esse armazém aí, ele era usado nesse contexto, sabe, no contexto de esse combate ao imperialismo estadunidense naquela região, naqueles países.
Pessoal, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência, peço o seu like mais uma vez, peço a sua inscrição mais uma vez, né? E peço que você deixe seu comentário, seu feedback, isso é muito importante para a gente. Até mais, tchau, tchau.